Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã encontre morada na tua vida e no teu coração. Agradecido nós nos encontramos nessa manhã pela noite e pelo privilégio que temos de podermos contemplar o brilho de mais um dia. Eu peço a Deus nessa manhã que visite o teu lar, visite a tua vida e nesse encontro que temos a cada manhã, Ele derrame bênçãos sem medida sobre cada um de nós. E que esse dia seja um dia de muitas conquistas, de muitas vitórias. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 105, verso 1, onde o salmista Davi diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Salmo 105, o verso 1. É o que nós temos que fazer a cada dia com a nossa vida. Render graças ao Senhor. Como Ele é bom para nós a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos invocar o nome dEle em toda e qualquer circunstâncias. E nós precisamos testemunhar a respeito dos feitos que Ele tem feito para com a nossa vida. A cada manhã, nesse canal, você é meu convidado especial para estudarmos juntos um capítulo da Palavra de Deus. Não posso negar a você como tenho sido abençoado pelo estudo da Palavra do Senhor. Um capítulo da Bíblia a cada dia. E nessa manhã é um capítulo belíssimo do livro de 2 Samuel, capítulo 12. Inicialmente agora convido você a ter nas mãos o versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. É impressionante porque quando nós olhamos para a vida de Davi, nós o vemos um homem segundo o coração de Deus. E já por inúmeras vezes, já vi pessoas falarem como que Deus pode ter Davi, um homem segundo o seu coração, sendo que Davi se envolveu com uma mulher de uma forma tão escandalosa como se deu com Betseba. Mas eu preciso nessa manhã lembrar você de um fato. O olhar de Deus para com o ser humano não é da mesma forma como nós olhamos para os nossos semelhantes. Quando nós olhamos para um ser humano, muitas vezes na nossa memória vem aquele momento de fraqueza, aquele momento que o ser humano se envolveu com um pecado. Mas eu preciso lembrar você que os olhos de Deus não é dessa forma. Deus não olha para um ser humano como nós olhamos. Deus olha para um ser humano, para a sua trajetória. E quando nós olhamos para a trajetória de Davi, nós encontramos muito mais qualidades. Nós vemos um Davi generoso, nós vemos um Davi amável, nós vemos um Davi que temia Deus, nós vemos um Davi que buscava ao Senhor, se deleitava em estar nos átrios do Senhor. Mas em um momento de fraqueza, de lapso espiritual, de ociosidade, Davi acaba caindo no mais profundo lamaçal do pecado ao se envolver com Betseba. Mas ao Davi confessar o seu pecado, Deus o tem como um homem segundo o seu coração. Natã era o profeta nesse período. Natã foi enviado por Deus para conversar com Davi. Posso imaginar que missão difícil que Natã tinha sobre os seus ombros de ir conversar com o rei e apresentar para o rei que ele estava em falta para com o seu Deus. Mas nós precisamos aprender com Natã nessa manhã. Quando tivermos a responsabilidade de termos de advertir alguém, nós precisamos estar seguros das palavras que nós iremos proferir a essa pessoa, tendo a certeza que essas palavras provêm do Senhor. Embora Natã soubesse que Davi era rei de Israel, mas Natã sabia que nesse momento ele era o pastor de Davi. Davi precisava ser advertido. Davi precisava ser ajudado a crescer e voltar a ser o rei, segundo o coração de Deus. Davi jamais conseguiria alcançar a salvação se permanecesse da mesma forma. Por isso que Natã, revestido da palavra de Deus, Natã vai à casa de Davi com o objetivo de ajudá-lo a crescer espiritualmente. Como nós podemos ver no versículo 7, 1 ano já tinha se passado. Se nesse período Davi tivesse se reconciliado com Deus, se Davi tivesse confessado o seu pecado a Deus, se Davi tivesse buscado viver uma vida diferente, tudo estaria solucionado. Mas o fato é que 1 ano se passou, Davi não se reconciliou
Havia uma necessidade de que Deus enviasse alguém para mostrar a Davi o mal que ele tinha causado, para que provocasse no coração de Davi um verdadeiro arrependimento e para que no futuro ele não voltasse a praticar as mesmas obras. As palavras de Natã na casa de Davi estão cheias de sabedoria. Natã não acusa Davi. Natã não chega jogando o pecado na cara de Davi. Natã lhe conta uma parábola que leva o rei Davi a se indignar. Ele fala de dois homens, um rico e um outro pobre. O rico, ao receber um visitante, foi na casa do pobre e pegou a única e exclusiva ovelha que ele tinha e trouxe para sua casa, matou e cevou e deu para o seu convidado, sendo que ele era muito rico e tinha muitas ovelhas. Ao Davi ouvir essa parábola, Davi se indignou muito e sentenciou que aquele homem rico deveria morrer e deveria restituir 4 vezes mais o que ele tinha roubado daquele homem pobre. E Natã se aproveita daquela indignação, se volta para o rei Davi e fala: esse homem é você. Natã utiliza essa linguagem para dizer a Davi que Deus tirou das mãos de Saul o trono da nação de Israel e colocou nas mãos de Davi. Como que ele poderia ter menosprezado essa bênção de Deus sobre a sua vida? E pelo fato de ter se envolvido com o pecado, sempre terá que agora arcar com as consequências. A casa de Davi jamais se apartaria da espada. Da mesma forma como Davi um dia determinou a morte de Urias, Absalão matou Amon. Joabe matou Absalão. Salomão ordenou a morte de Joabe e Adonias. E como consequência final, um dos seus filhos um dia se deitaria com as suas concubinas. Isso se deu na rebelião de Absalão contra Davi. Ele se apossou das concubinas do seu pai. Segundo Samuel, capítulo 12, o verso 13, a Bíblia diz o seguinte: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Querido amigo, nessa manhã dá para nós entendermos como Deus considera um homem segundo o seu coração. Dá para nós vermos a tamanha diferença entre o rei Davi e o rei Saul. Por diversas vezes Deus enviou Samuel para conversar com Saul, mas Saul não tinha humildade em reconhecer os seus pecados. Mas quando Deus envia o profeta Natã para conversar com Davi, Davi confessa o seu pecado falando: eu pequei. Aqui está a grande diferença de um para o outro. É o que Deus espera na vida de todo pecador. É o que Deus espera na vida de todos os seres humanos. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, como que nós nos comportamos? A palavra de Deus é regra de fé e prática e de conduta para todo cristão. Quando a palavra de Deus está aberta para nós, nós precisamos ter um coração sensível, como Davi o teve, ao receber Natã na sua casa e confessar o seu pecado e reconhecer que esta era a vontade de Deus para a sua vida. E humildemente, Davi confessa o seu pecado e busca viver uma vida de arrependimento. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, como é que nós nos comportamos? Nós agimos como Saul ou buscamos agir como Davi? Se nós queremos ter um coração segundo o coração de Deus, é necessário de fato agir da mesma forma como Davi agiu. Davi buscou confessar o seu pecado. Davi buscou viver uma vida de arrependimento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não vemos Davi voltar a um estado recorrente de adultério com outras mulheres, mas Davi busca viver uma vida de fidelidade para com o seu Deus. Nós não podemos nos esquecer, nós jamais deveríamos nos envolver com o pecado. Mas se todavia nos envolvermos com o pecado, como é que nós nos comportamos depois de termos nos envolvido com o pecado? Nos deleitamos no pecado? Ou sentimos a dor de termos magoado o coração de Deus, as leis do Senhor, nos arrependemos e buscamos viver uma nova vida, ou permanecemos no pecado? Se nós tomarmos a atitude de vivermos uma vida de confissão, de arrependimento, a bênção de Deus vai continuar sobre a nossa vida. Só perderemos a bênção de Deus se nós permanecermos no pecado. Foi nesse período de dor, tristeza, confissão, arrependimento, sendo visitado pelo pastor Natã, é que Davi escreve o Salmo 51.
expressando para Deus a dor do seu coração, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro desejo do seu coração de agradar ao Senhor, o verdadeiro desejo de viver uma vida fiel a Deus. Nós não podemos nos esquecer, a graça de Cristo é abundante para alcançar todo e qualquer pecador, mas a decisão de vivermos ao lado de Cristo ou permanecermos no pecado cabe a cada um de nós. O pecado para aqueles que estão ligados a Cristo nunca será uma experiência agradável, sempre será um momento de acidente na vida, sempre será um momento triste. Ao olharmos para a história do rei Davi, nós vemos, como consequência do seu envolvimento com Betseba, Deus fala através de Natã dizendo que o filho dessa relação morreria. E de fato aconteceu. Por mais que Davi jejuasse, por mais que Davi intercedesse pedindo que Deus poupara a vida do seu filho, mas essa criança perdeu a sua vida. Embora nós não podemos nos esquecer, Deus se agradou do segundo filho dessa relação, que foi Salomão, e a Bíblia usa a expressão que Deus o amou. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus íntegro, mas é o Deus da graça, é um Deus da segunda oportunidade. Por isso que a cada manhã nós precisamos renovar o nosso compromisso de amá-lo, de viver uma vida de fidelidade para com o nosso Deus e nos colocarmos nas suas mãos por completo. Depois de Davi ter se envolvido nessas práticas, Deus lhe concede ainda vitórias. Joabe tinha ido lutar contra a cidade de Rabá e Deus concedeu a vitória a Joabe nessa batalha. O perdão, o amor e a graça de Deus nós encontramos em todas as páginas da palavra do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Davi trouxe para o território de Israel todo o despojo de guerra, trouxe os seus soldados e os submeteu a todos, e estes homens passaram a trabalhar construindo casa, cortando madeira, servindo ao povo de Deus, e dessa forma, cada vez mais Deus fortalecia Davi no seu trono. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 12 do livro de 2 Samuel, nós precisamos chegar a algumas conclusões. A primeira delas, veja como a palavra de Deus é íntegra para conosco. Ele não apenas nos apresenta os pontos virtuosos da vida dos grandes homens de Deus, mas ela também nos apresenta os momentos vulneráveis da vida desses homens. A palavra de Deus nos ensina que nós também podemos ser homens e mulheres de Deus. Se por algum momento na nossa trajetória nós cairmos e falharmos, a decisão está em nossas mãos. Como é que nós iremos proceder depois que nós caímos? Iremos permanecer prostrados ou iremos nos levantar no Senhor, confessar, nos arrependermos e vivermos uma nova vida ao lado de Jesus Cristo? Olhando para o rei Davi, nós precisamos entender que essa deve ser a postura de todo verdadeiro cristão candidato para viver com o Senhor na Nova Jerusalém. Jamais nós devemos nos esquecer, aqueles que um dia irão alcançar a vida eterna precisam ter plena consciência. Nunca será através das nossas próprias obras, pela nossa capacidade, pela nossa condição, nós iremos vencer pela graça, pelo poder de Cristo alcançado na cruz do Calvário. Todos nós somos imerecedores da graça salvadora de Cristo, da salvação que o Senhor um dia conquistou na cruz do Calvário. Mas o coração de todo aquele que um dia irá se encontrar com o Senhor na Nova Jerusalém terá o sentimento de quão imerecedores nós somos e que quão grandioso é o nosso Deus em nos conceder a graça de recebermos a salvação em Jesus Cristo. Deixe sempre a palavra de Deus conduzir a sua vida. Quando você vê uma verdade na palavra de Deus, busque viver essa verdade. Se essa verdade falar ao seu coração, entenda, é Deus falando com você. Busque confessar o teu pecado, busque viver uma vida de arrependimento, busque pedir perdão a Deus e tenha certeza, como Deus um dia se agradou de Davi, Deus também irá se agradar da nossa vida nos dias em que nós estamos vivendo. Por isso que nesse momento, o que nós temos que fazer é pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida nesse instante. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos ajude a cada dia a vivermos os teus ideais. Nos toma nas tuas mãos, nos abençoa, nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.